Boa noite, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje conversamos com a cirurgiã dentista Caroline Martins, analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde, especialista em saúde da família, especialista em gestão da atenção básica, mestre em saúde coletiva pela UNB e hoje coordenadora geral de saúde bucal do Departamento de Saúde da Família da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada. Mas afinal, quem é a Caroline? Pois é, eu sou essa pessoa que é jovem, mas que já está no serviço público, trabalhando com políticas públicas desde 2013, quando eu ingressei no Ministério da Saúde. Sou uma pessoa apaixonada por saúde pública, me dedico a ela por esse período todo com bastante afinco no meu dia a dia, no meu cotidiano. E agora, pouco menos de um ano, eu topei esse desafio de assumir a Coordenação Geral de Saúde Bucal lá do Ministério da Saúde e enfrentar o desafio que a gente tem de promover o acesso de todos à saúde bucal de qualidade e qualificar o cuidado de todo mundo para que todo mundo tenha uma qualidade de vida maior. O que significa o projeto Brasil Sorridente para você? Eu acho que o Brasil Sorridente é um marco que a gente tem na saúde bucal aqui no Brasil. E se a gente for olhar outros sistemas de saúde do mundo também, então representa um movimento que foi feito para assegurar o direito à saúde bucal das pessoas de maneira universal, de maneira gratuita e que ainda tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa a enfrentar, mas que já representa um avanço de proporções inestimáveis para o que a gente tem da população. Caroline, quais os avanços você espera conseguir na sua gestão para esse programa? Eu espero conseguir avançando na questão do acesso, que a gente sabe que quando a gente olha para a atenção primária, quando a gente olha para as pessoas que de fato conseguem as ações de promoção, de prevenção, de recuperação e de reabilitação da saúde bucal, o acesso ainda é um desafio que a gente tem bem importante para enfrentar. Então, essa é uma das questões e a prioridade do acesso certamente é a organização na atenção primária à saúde, é organizar as equipes de saúde bucal. Então, eu pretendo que a gente consiga avançar. Hoje a gente tem 80 milhões de pessoas que são cobertas pela atenção primária, mas quando a gente olha dados de pesquisas nacionais como a PNS, a gente vê ainda que o acesso à saúde bucal pública ainda é um desafio, que a gente vê que das pessoas que buscaram atendimento odontológico no último ano, daquelas a gente vê que 50% só fez essa busca e desses 50%, apenas 25% conseguiu acessar a saúde bucal lá no posto de saúde, lá na unidade básica, com as equipes de saúde bucal. A gente sabe que ainda tem um desafio bastante grande, que quando a gente olha para as equipes como um todo, com os médicos, com os enfermeiros, com os agentes comunitários, a gente tem problemas no acesso, mas não são da mesma dimensão que a gente ainda tem na saúde bucal. E lado a lado com isso, certamente, a qualificação desse acesso. Então, daqui do Ministério da Saúde, a gente precisa dar o suporte para os trabalhadores de saúde, dar o suporte para os gestores, para que a gente consiga fazer com que esse acesso se dê desse jeito que a gente quer, de um jeito que seja resolutivo, de um jeito que a gente consiga abarcar desde as ações de promoção até a reabilitação da saúde bucal. E sempre olhando para a rede de saúde bucal como um todo, né? Que a gente sabe que essa porta de entrada, o carro-chefe é a atenção primária, mas a gente precisa olhar para o que a gente avançou de atenção ambulatorial especializada em saúde bucal, precisa continuar expandindo os centros de especialidades odontológicas, olhar para o que está sendo ofertado ali em termos de especialidade, o que a gente ainda falta ver, mexer nisso, né? A gente tem os CELs já implantados há bastante tempo, mas a gente precisa atualizar, renovar o que está sendo disponibilizado ali, olhar toda a questão da prótese, da reabilitação. Então, a gente precisa sempre trabalhar nesses três eixos, né? Aumentar o acesso, fazer isso de uma maneira qualificada e sempre de maneira integrada com a rede de saúde bucal como um todo, para que a gente consiga, de fato, ser resolutivo. No seu trabalho, no dia a dia, qual a aproximação que você tem do CFO? É um parceiro bastante importante. Desde que eu pisei ali na coordenação de saúde bucal, eu venho conversando com eles. A gente, no contexto da pandemia, né, em que a gente estava muito dedicado, o Ministério da Saúde como um todo, ao enfrentamento da pandemia, a gente veio conversando, a gente, por diversas parcerias, a gente lançou no ano passado o Guia de Atendimento Odontológico no contexto da pandemia. Foi uma parceria com o CFO e com outros atores também. Então é um agente bastante importante porque a gente tem um objetivo em comum, que é justamente a melhoria da saúde bucal das pessoas. Né? Exatamente.
Como você vê o projeto Previne Brasil? O que ele traz de evolução em relação ao programa Brasil Sorridente? O Previne Brasil foi um projeto que, além de mexer nos mecanismos de repasse, de transferência de recursos federais para os municípios, ele trouxe ali no escopo dele, na identidade dele, ele trouxe a questão de um aumento do acesso, ele trouxe a questão da gente conseguir olhar para o desempenho dessas equipes, que tem toda a relação com a qualificação do cuidado que está sendo ofertado, e ele trouxe esse ponto numa perspectiva bastante ampla. Vários dos projetos que se tem de melhoria da atenção primária, eles estão imbricados ali dentro daquela proposta. No que concerne à saúde bucal, a gente manteve os mecanismos de transferência de antes, que a gente continua repassando o recurso, custeando as equipes de saúde bucal. O que teve de ganho que a gente teve foi a entrada de equipes de saúde bucal com outros arranjos de carga horária, que já era um pedido bastante antigo dos gestores municipais. A gente teve a questão de trabalhar com o pré-natal odontológico. A gente tem 7 indicadores de desempenho dentro do Previne Brasil, e o indicador de pré-natal odontológico é um deles. Ele tem um peso dobrado, então isso dá a proporção, isso indica os esforços que tem que ser feito também nessa direção. E além da gente olhar a questão da saúde bucal aparecer dentro desses indicadores de desempenho, existe aí dentro também a proposta de integração das equipes de saúde bucal com a equipe de saúde da família, que todos são uma mesma equipe, né? Essa nomenclatura diferenciada, isso tudo é muito mais uma questão administrativa do que conceitual. São todos dentro da mesma equipe, e o pré-natal odontológico ele vem justamente com essa proposta, porque as equipes de saúde da família, de atenção primária, têm que atuar integradas com as equipes de saúde bucal, para que aquela gestante que faz o pré-natal ali na atenção primária não deixe de passar pela consulta odontológica, e que essa seja a porta de entrada para que toda a família seja assistida também pela saúde bucal. Caroline, qual a sua visão sobre ortodontia preventiva nos CELS? Pois é, eu venho conversando um pouco com o CFO, com alguns conselhos que já vêm trabalhando dentro dessa proposta, com alguns municípios. Todas as questões que envolvem os CELS, incluindo a ortodontia, incluindo a questão do implante dentário e todas as outras especialidades mínimas que estão ali dentro, são questões que a gente precisa trabalhar de uma perspectiva de fazer uma revisão com especialistas, de fazer uma revisão com gestores, de fazer uma revisão com quem está atuando dentro do CEL na ponta, para que a gente olhe o que a gente precisa complementar, o que a gente precisa colocar mais de recheio aí dentro do que é ofertado nos CELs. Então eu acho que a ortodontia, o implante, tudo isso a gente tem que olhar para a possibilidade do CEL passar a ofertar isso como especialidade mínima, e olhar, obviamente, para como isso está integrado com a atenção primária. A gente quer sempre que os CELs sejam, de fato, uma ponta da rede que vai atuar, que vai fazer atenção ambulatorial especializada, onde a atenção primária, a saúde, não consegue mais alcançar. Então, a ideia é que a gente consiga fazer essa revisão. A gente começou essa revisão olhando a proposta de avaliação de desempenho dos CELs, que era feita por meio do PEMAC. Então, essa proposta está sendo revista, ela está sendo reconfigurada, e nessas discussões, olhando também o que a gente tem de retrato do que é feito por esses CELs, é que a gente vai poder ter subsídio, é que a gente vai poder ter insumo para a gente fazer uma discussão qualificada e ver se de fato é custo efetivo, se de fato essa é uma busca, é uma demanda que a gente quer priorizar daqui para frente dentro dos CELs. Nós já temos a ortodontia no modo mais corretivo nos CELs, de uma maneira menor, mas a gente busca muito uma ortodontia preventiva, com crianças de 6 a 12 anos, com aparelhos ortopédicos, ortodônticos, e aqui em Brasília a gente já tem uma lei, então está se criando junto à Secretaria de Saúde essa montagem do projeto dentro então dos CELs. Eu queria a sua ideia em relação a isso, de trabalho entre a saúde e as escolas públicas. Como que você vê dentro do Ministério da Saúde essa inclusão? Então, hoje a gente tem o programa Saúde na Escola, que é o carro-chefe, ele está dentro lá da Secretaria de Atenção Primária, em outro departamento, a gente está sempre conversando. A gente fez um movimento recente, né, de atualizar as diretrizes do cuidado em saúde bucal, que é ofertado ali no âmbito do PSE, e hoje é o nosso canal de comunicação, de diálogo mais próximo que a gente tem, porque a gente sabe que o PSE ele trabalha com comitês, gestores, então ele trabalha com atores da educação, ele trabalha com atores da saúde,
sempre nesse desafio de promover ali a aproximação entre o que a gente tem de demanda e o que a gente pode ofertar, né? Então, acho que é um papel fundamental. Na odontologia, a gente sabe que isso já vem de longa data sendo feito, sendo desenvolvido, né? Programas, projetos, métodos que a gente tem de assistir à população escolar e que a gente sabe que tem efeito, uma vez que a gente trabalha com a questão da promoção, com a questão da prevenção, e a gente evita muitos dos problemas que podem surgir aí na vida adulta. Então, acho que é uma parceria que a gente tem, que a gente vem trabalhando, a gente trabalhou nesse material recente e tem muita coisa ainda para fazer. Me chama um pouquinho a atenção, Caroline, que depende do Estado, né, de adotar ou não um projeto. Como seria isso? Eu tenho um Ministério da Saúde que determina, que traz um projeto de uma educação, uma inserção de saúde dentro das escolas, mas simplesmente o Estado pode não adotar? Pois é. Acaba que são as questões que envolvem, né, o próprio arranjo de governança do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente tem vários programas, várias diretrizes que são ofertadas, né, que são colocadas, formuladas pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, mas a gente sabe que tem uma autonomia dos entes federativos, tanto os estados quanto os municípios, de aderirem ou não, né? Então, muitas das diretrizes acabam acontecendo que são aderidas, até porque muitas delas implicam também no repasse de recursos financeiros, então implica também na contribuição do governo federal, na viabilização daquelas ações, né? Mas hoje acaba que a gente sempre lida com essa questão da autonomia dos entes federativos. A gente tem a Comissão Intergestora de Tripartite, a gente tem CONAS, tem CONASEMT, que representam Estado e município, respectivamente. A gente sempre tem espaços também de fazer o diálogo com eles para que a gente consiga induzir, para que a gente consiga ter esse processo de adesão como uma coisa mais fluida, né? Como uma coisa que a gente consiga daqui do Ministério da Saúde explicitar bastante a relevância disso, né? Escutar também quais seriam as dificuldades desses estados, desses municípios que não gostariam de aderir, para a gente tentar fazer os ajustes e conseguir todo mundo participar de uma maneira pactuada de propostas que vão melhorar, trazer benefícios para a saúde das pessoas. Qual o seu desejo, seu objetivo ao longo aí de 2021, 2022, em relação ao Ministério da Saúde, a sua gestão? O que você pretende falar? Eu quero realizar isso para mim é ponto pacífico que eu quero conseguir. Um dos pontos é a questão do acesso das equipes de saúde bucal. Hoje a gente está com mais de 30 mil equipes, quando a gente olha as equipes 40 horas, as equipes 20 e 30 horas. Então, isso já nos deixa mais próximos da cobertura de 50% da população. Então, essa é uma meta, que a gente consiga olhar também as pessoas que estão vinculadas a essas equipes, as pessoas que têm o cadastro, que a gente conhece pelo nome, CPF, que a gente conhece as condições de saúde. Essa é uma delas. A outra é trabalhar nesse eixo da qualidade. Então, a gente vai lançar 22 diretrizes clínicas baseadas em evidência para dar suporte para as ações que são feitas na atenção primária. A gente tem toda a questão do pré-natal odontológico. Hoje a gente ainda está, em termos de Brasil, com uma cobertura de 19%. A gente tem uma meta de chegar a 60%. A gente sabe que isso vai acontecer gradativamente, mas esse é uma meta, um objetivo também da minha gestão. A gente tem todas as questões relacionadas ao levantamento de saúde bucal, que a gente teve aí o adiamento da etapa de campo, mas a gente continua trabalhando com a universidade parceira para fazer esse levantamento, para que a gente possa atualizar o retrato da população, da situação de saúde bucal da população brasileira. Todas as questões que envolvem, né, a revisão do que o CEL faz, a revisão do escopo de ações que está colocado ali. E trabalhar em cima disso, da resolutividade, trabalhar em cima da ampliação, trabalhar também com o que a gente puder em termos de recursos financeiros. A gente quer também colocar mais um indicador de desempenho no âmbito do Previne, para que a gente consiga reforçar para os gestores a relevância, a importância que se tem de ter uma equipe de saúde bucal, de ofertar esse cuidado. E, se possível, também a gente iniciar discussões que falem justamente da clínica de saúde bucal, que falem também da formação desse profissional, de como a gente está tratando uma clínica que de fato consiga ser ampliada, de como a gente consegue trabalhar uma clínica que olhe para as questões de saúde bucal e olhe para as repercussões que ela tem sobre a saúde geral e que a gente consiga sempre ir na direção de colocar a relevância que se tem de trabalhar a saúde bucal da população. Muito obrigado pela entrevista. E foi hoje o nosso programa Odontologia para Todos. O Panorama, experiência além da notícia.